queridos, quem me conhece sabe que eu costumo falar uma frase que é a seguinte: a vida é a seguinte, solteiro é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Só que depois de solteiro existe a vida de casado, onde a vida melhora ainda mais. Depois de casado existe a vida, né, quando você tem filhos, que aí vira o paraíso, e depois esse paraíso só continua quando os filhos vão embora de casa. Mas o fato de eu dizer isso, gente, não quer dizer em nenhum momento, né, de eu fazer essa escalinha, de que o casamento é um fim em si mesmo, ou que na verdade é a única maneira que a gente pode ser feliz na nossa vida, porque não é verdade. Como se a vida de solteiro, quando às vezes eu coloco dessa escala, parece assim, olha, aqui eu era infeliz, aí até que encontrei a Rafaela, amor da minha vida, a razão da minha existência. Aí eu me tornei ali uma pessoa extremamente maravilhosa, né, feliz, realizada. E depois meus filhos nasceram, aí eu fiquei uma pessoa incrível, eu estou aguardando os dois fazerem 18 anos, né? Não é bem assim. Se você olhar o que Jesus até inclusive falou a respeito do céu, ele fala, olha, vocês não conhecem, numa discussão sobre se a gente iria ficar casado lá no céu, não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição, né, e depois, quando a gente for para o céu, quando a gente ressuscitar, não se casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ou seja, o que Jesus está explicando, uma vez que ele foi interpelado sobre uma questão bem legal naquela época, Jesus falou assim, olha, não se preocupe que essas questões, quando a pessoa morrer, não vão existir. Que seja lá na eternidade, ou no momento que a pessoa ressuscitar, as pessoas não vão se dar em casamento. Mas obviamente, pela licença poética, é óbvio que eu vou passar a eternidade inteira ao lado da minha esposa. Claro! A licença poética, eu permito ser herege. Jesus falou isso, mas lá entre nós, falou assim, não amor, a eternidade toda, nós passaremos andando no céu de mão dadas. Quando ressuscitarmos aqui, moraremos no Rio de Janeiro e nos conheceremos de uma forma incrível, nós todos como família. E é óbvio que pela licença poética, especialmente a licença poética do dia de hoje, a gente permite essas afirmações, tá, gente? Mas vamos lá, a gente fala de vida solteira hoje. Pode ficar tranquilo, a gente vai falar de vida solteira hoje. E muitas glórias a Deus internos que não quiseram falar agora, mas eu sei que teve. A gente vai pensar, olha, alguns personagens bíblicos que eram solteiros, não se preocupem. Jeremias era um deles. E, obviamente, Jesus era um desses homens solteiros na vida. Mostrando mais uma vez que, claro, como eu disse, casamento é muito bom, mas ele não é um fim em si mesmo. Tanto é que o nosso estado final não será um estado de gente casada. Mas falar isso com o Dia dos Namorados é importante porque eu sei que hoje é um dia complicado, não é verdade? É um dia complicado. Para muita gente é aquele dia chato, onde os parentes eles vão se encontrar com você, de repente, em algum almoço, antes do jantar, né? E aí você diz, poxa, vem cá, por que você não está namorando? É tão legal essa pergunta, né? Quando fazem pra gente, principalmente aquela tia, gente fina, legal. O outro, sem noção, né? A gente até falou isso recentemente, você tem 2 dias de namoro. O que ele pergunta? Quando é que você vai casar? Constrangedor, você nem disse eu te amo pra ela, você está conhecendo, primeiro dia dos namorados, e quando é que você vai casar? Outro, que é mais constrangedor ainda, você vai naquela reuniãozinha de família, antes do almoço, do jantar dia dos namorados, pergunta, e fulana? E Beltrano? A gente já terminou, faz uns 5 meses, né? 1 ano e meio, mais ou menos, mas aquela tia chata continua te perguntando sobre aquela pessoa que você faz questão de esquecer. Para muitos o dia também é um dia de demonstrar amor, é um dia romântico. Para um é um dia maravilhoso para você fugir da fila dos restaurantes, isso é importante também. Se você é esperto, você comemorou ontem ou vai comemorar amanhã. E para outros é um dia muito triste, porque afinal a gente olha para a gente e fala assim, poxa, eu não tenho namorado. E a coisa que eu mais queria hoje era poder tomar um café da manhã, um almoço. Tomar café da manhã está proibido porque tem que estar na igreja, mas um almoço e ter um jantar com alguém que eu pudesse desfrutar um pouquinho aí desse amor. Vamos falar de vida solteira? A gente está falando de família, vamos falar de vida solteira. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 e 35. Você precisa de uma Bíblia? Fácil, é só você levantar a sua mão, a gente vai entregar para você onde você está, a Bíblia já aberta,
1 Coríntios capítulo 7, é uma carta que Paulo escreveu para uma comunidade, para uma igreja que se reunia numa cidade chamada Corinto. E aí essa foi a primeira carta que ele escreveu a esses irmãos lá, essa igreja, por isso é a 1 Coríntios, ou 1 aos Coríntios. O capítulo é um número grandão, 7, e você vai pegar o versículo 32, número pequenininho, do 32 ao 35. Alguém mais precisa de Bíblia? Que ajuda aqui na frente, 1 Coríntios 7, de 32 a 35. Olha o que Deus fala com a gente, a Bíblia fala sobre a questão da vida solteira. Olha que interessante. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem, elas se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o seu marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mais uma vez, eu quero sair do lugar comum, apesar de incluir ele num pequeno momento, lembra quando eu comecei a falar sobre casamento? Fala assim, olha gente, a única coisa que a gente tem que dizer para o casamento é, cheguem a um casamento sem ter tido relação sexual, case, você que é um homem, case com uma mulher, você que é mulher, case com um homem, se é heterossexual e não casou e preservou-se até o casamento, ok, a Bíblia não tem mais nada para dizer. Não é bem assim. Vou lembrar, apesar de termos repetido, porque as coisas são assim, que tem que ser feita, não é bem assim no sentido que não é a única coisa que a Bíblia fala a respeito dos casados. E a mesma coisa a respeito dos solteiros. Porque parece assim, o desafio que manda na minha cabeça, vou pregar sobre vida solteira. Qual é imediatamente a coisa que vem ao tempo? Vou pregar sobre sexualidade. Não é verdade? Claro que isso inclui, gente. Vou dizer mais uma vez, claro que isso inclui, a gente vai falar aqui numa pequena parte. Mas parece que a nossa obsessão por esse assunto torna esse o único motivo da gente abordar a questão da vida solteira. E quando a gente olha para que Paulo escreveu sobre a vida solteira, e ele escreveu outras coisas também, mas nesse texto, a gente pegou esse texto para falar um pouquinho sobre ele, a gente vai perceber que existem outras coisas incluídas nesse momento, que, claro, tem relacionadas algumas a ver com sexualidade e outras não. Mas que também são palavras de Deus para você que é solteiro, para você que é viúvo, para você que é divorciado, enfim, para você que é noivo. Todas essas categorias aqui, não estou pensando apenas no jovem solteiro, mas todas essas categorias que incluem aí a vida solteiro. Vamos lá. Primeiro, aqui a Bíblia exalta aqui pra gente. Ela reforça a vida de solteiro como um tempo de liberdade e um tempo bastante frutífero. Não é isso que diz os 3 primeiros versículos? Pois quero que vocês estejam livres das preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher. E fica dividido. O que a Bíblia está ensinando? Sabe esse tempo de liberdade que você tem como solteiro? Aproveite. O solteiro, no sentido familiar, que para Paulo tem uma importância enorme, é um homem e uma mulher livre de preocupações. Mas calma, calma, calma. A gente vai chegar no que ele quer dizer com livre de preocupações. Porque é importante a gente ressaltar esse aspecto de que é livre das preocupações familiares. Porque Paulo está ressaltando, inclusive, para pensar, quando ele vai falar de vida solteira e quando ele vai falar sobre a questão familiar, ele vai dizer, olha, quem não é solteiro tem um tempo mais livre de preocupações, no que na verdade ele está dizendo é ressaltando a importância que o tempo tem dentro da própria família. Como se ele estivesse dizendo, olha, não pense que você vai entrar na vida familiar de brincadeira, porque não vai. Essa exaltação de Paulo à vida solteira é porque ele sabe da importância que o tempo tem quando se constitui uma família. Não pense que casar é só uma questão de ver o melhor lugar para a festa, de ver a melhor data para a cerimônia, de ver o melhor apartamento que você vai comprar, não ver a questão sexual, porque tudo isso está envolvido também, mas é muito mais, quando você se casar, a família vai maravilhosamente, quero ressaltar isso, mas vai mexer na divisão do seu tempo.
Por isso que Paulo diz, mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. Coisas do mundo, gente. Importante essa expressão. Não são coisas mundanas. Não são coisas ruins. Não são coisas pecaminosas. Porque a gente usa essa expressão, parece, né, que os solteiros, né, quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher. Como se esse do mundo fosse aquela expressão que a gente faz, né? Tem a música do mundo, tem a música de Marte, né? A música de Júpiter e tem a música do mundo. Mas muda qualquer coisa de valores, né? Porque o mundo lá fora pensa dessa maneira, porque o mundo lá fora está caído. Quando Paulo está dizendo sobre esse aspecto em si mesmo, sobre a questão do tempo, ele vai dizer, olha, quem é casado cuida dos interesses da família. Mundo no bom sentido, essas famílias, das coisas que a gente pode tangenciar, ele está cuidando disso. Como é que a gente vai dizer? Não, é impossível você casar, é impossível você ter filhos e não investir o tempo nele. E a gente vai voltar para a nossa primeira mensagem aqui desse assunto. Quando Cristo se uniu a você, Ele não te deixou, não te salvou, deixou você absolutamente de lado, trabalhou em você, sacrificou-se por você, e Ele faz isso tudo para que Ele se torne uma referência na sua família. Ou seja, da mesma maneira que Ele investiu, Cristo amou a sua igreja, Ele diz, você também tem que amar a sua família. E é impossível, existe um mito aí, gente, que é o mito da qualidade do tempo. Já viu isso? Não, eu não tenho tempo para minha família, mas nós só temos tempo de qualidade. Eu falei, é o minuto mais sensacional do planeta Terra. Você tem 10 minutos com a sua família, por dia, com a sua esposa, com o seu marido, ou com seus filhos, mas são 10 minutos de uma qualidade tão incrível, tão sensacional, que depois, nossa amor, quanto tempo a gente está junto? 10 minutos, uau, pareceram 5 horas. Não estou nem falando daquilo que você provavelmente pensou quando eu falei esse assunto, né? Ou não pensou e começou a pensar agora. Porque 10 minutos, meu irmão... Bom, deixa pra lá, tem muito solteiro aqui hoje. Mas não dá para pensar só na questão da qualidade do tempo e você não ter quantidade de tempo. Tanto é que Paulo fala que a quantidade é importante, que ele... A Carol entendeu agora a piada. A Carol entendeu agora a piada. Entendeu, Paulo? Não dá para você, vamos lá, vamos voltando aqui. Paulo fala, se você vai ficar dividido, pressupõe que você vai gastar tempo de quantidade com a sua própria família. E é interessante, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, você sabe como é que a gente vai conseguir, sabe quando a gente vai perceber o tempo de liberdade solteiro? Quando, gente? Quando a gente casar. É quase como se os casados estivessem falando assim, pô, é verdade, gente. A gente fica muito mais dividido agora, né? Eu e o Felipe temos uma relação de feitiço de Áquila, né? Eu e o Felipe Eride. Porque quando o Felipe chega em casa, ele fala assim, eu tenho meu tempo com a Júlia. E eu falei, claro, eu tenho meu tempo com o João Pedro. Mas os nossos tempos são absolutamente contraditórios. Quando ele fica livre com a Júlia, eu fico com o João Pedro. Quando eu fico livre com o João Pedro, ele tá sem a Júlia. A gente nunca consegue se falar. Feitiço de Áquila, gente, é um filme dos anos 80, né? Também é outra coisa importante. Não vou explicar para vocês, parto do pressuposto que você tem a mesma referência que eu e não tem. Mas é um filme bem interessante, depois você vê até sobre casamento. Mas a gente fica dividido. Não dá para falar com a mesma, não a qualidade, aí sim, não a quantidade de tempo que eu gostaria de falar com ele, porque nós temos os nossos tempos para ficarmos divididos em casa. E quando a gente é casado, tem filho, a gente entende isso normalmente. E às vezes quando a gente é solteiro, fala assim, pô, não é bem assim. Pô, é. Por isso que Paulo fala, o casado, ele fica dividido. E aí há pouco tempo eu percebi a importância disso, nessa referência de Jesus Cristo como um sacrifício na família. Eu escrevi isso há pouco tempo no Facebook, de acordo com as reflexões que eu tenho tido sobre a nossa casa. E é uma coisa muito interessante. A coisa é tão importante na nossa família, é tão importante, e Paulo está dizendo assim, quando vocês entrarem, o negócio vai ser para valer, por isso vocês solteiros, vocês têm mais liberdade de tempo, que o referencial de amor ao próximo, ele muda com a nossa casa. Jesus diz para todo mundo, né? Para todos nós, né? Para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Qual o referencial de amor ao próximo? Sou eu. Coisa boa. Claro, gostaria que os outros fizessem o que eu fazia, que Deus quer que eu faça com os outros, aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. É um bom referencial. A gente é tão egoísta que se torna um referencial positivo. Mas quando ele vai falar de casamento, por exemplo, o referencial muda. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. O referencial é de muito mais sacrifício, gente. É de muito mais devoção. É de muito mais tempo. O meu próximo como a mim mesmo, que é um amor já sacrificial, maravilhoso, referência incrível. Mas quando fala de família, a referência é ainda maior. Maridos, amai vossos esposos como Cristo amou a igreja. E as esposas também honrem aos seus maridos, respeitem os seus maridos, sejam submissas ao seu marido. A gente vai falar sobre isso em breve, não se preocupe, vai explicar bastante essa expressão, é a questão da complementariedade. Mas também na relação Cristo-igreja. É outra coisa. Tal é a importância que você tem que ter de tempo e de investimento para a nossa casa. Por isso Paulo diz, é verdade, quando vocês casarem, vocês vão ficar divididos, porque vocês têm um amor incrível para alimentar. Mas não se preocupe também, que quando Paulo está dizendo que vocês são livres de preocupações, ele não está dizendo que você é um desocupado. Porque a impressão também, às vezes, a primeira leitura nos parece essa. Duas leituras que a gente faz. Primeiro, é de que a gente é um desocupado. E a segunda, quando Paulo fala que ele se ocupa das coisas do Senhor, a impressão é que todo solteiro vira um beato. A menina vira uma freira, né? E o homem solteiro vira um padre enfurnado dentro da igreja. A impressão que se dá de que cuida das coisas do Senhor é de que é isso, que vai ficar o tempo inteiro trabalhando para a igreja. A gente vai ver mais à frente que não é bem isso. Mas é verdade que você não vai ter que tocar fralda, por exemplo. É verdade que você não vai ter que gastar tempo juntos para ensinar sobre caráter, não só para os filhos, mas para o marido e para a esposa também, porque esse espelho, marido e mulher, ajuda a forjar a nossa personalidade. E Deus quis que a coisa fosse assim. E como eu falei, nada a ver com qualidade de tempo, tem a ver também com quantidade de tempo, onde as coisas vão acontecer dessa maneira. Você não vai ter que chamar para sair, para discutir a relação de vocês, construir coisas bonitas. Mas com a cabeça livre de todas essas coisas, você vai ter muito mais tempo para se dedicar. E aí Paulo diz, quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Não dá a impressão daquilo que eu disse? Quem não é casado mora dentro da igreja? Quem não é casado fica orando e lendo a Bíblia o dia inteiro? Aí o cara fala assim, pô, então eu quero casar logo, né? Porque o casado, o pastor acabou de falar, ele gasta tempo com a família. O casado vai para a praia com a família. O casado vai no restaurante com a família. O casado vai no cineminha com a esposa. Que bom, o solteiro não. O solteiro é reunião de oração na segunda, estudo bíblico na terça, pequeno grupo na quarta e na quinta, sexta-feira filme evangélico, sábado culto no lar e domingo igreja de manhã, de tarde, de noite, ou seja, casa. Parece que é isso, né? Pô, pelo menos casado eu vou poder fazer essas coisas. Eu tô na praia com a minha família. Tô obedecendo a palavra de Deus. Tô aqui gastando tempo com eles. E você solteiro, que está aqui na praia, devia estar orando em casa. Devia estar ajudando o pastor a fazer o negócio. Devia estar pregando o evangelho na praça. Eu não, tô aqui ocupado do que a Bíblia realmente para ser. Vou casar rapidinho. Não é bem isso, claro que não. Mas entenda bem, mais uma vez, entenda que ele diz, existe um tempo livre, que é bastante importante, que você não fica dividido como nós ficamos quando nós somos casados e temos uma família. Mas esse tempo livre de dedicação tem a ver com o quê, gente? Vamos lá. Primeiro, a construção da sua visão bíblica sobre a vida. É que no tempo de universidade, é óbvio que você vai passar a vida inteira estudando, sem dúvida nenhuma. E depois as suas pós-graduações e tudo. Mas você concorda que esse é um tempo de um investimento muito focado, na sua formação profissional, o tempo universitário? Como Paulo está falando, o tempo também de solteiro é um tempo focado na sua formação, da sua visão de vida, e especialmente da sua visão cristã de todas as coisas. Como é que eu quero uma esposa?
Como é que eu quero um marido? Como é que eu quero meus filhos? Pô, sua família? Não. O que eu quero ser da minha vida e o que eu quero do meu futuro em relação, não só o que eu quero, mas o que Deus quer do meu futuro em relação à minha vida. Esse tempo da solteirice, ela serve para você perceber tudo isso. Sim, é um tempo de intensos estudos bíblicos, de ler livro, claro, de gastar o seu tempo de trabalhar na igreja. E isso aqui, que eu vou dizer, não é ficar enfurnado dentro, porque eu ressaltei esse outro aspecto, mas também é verdade que quando a gente também não tem esses outros compromissos, a gente tem um tempo, como eu disse, menos dividido com o reino de Deus, onde eu não tenho que ficar assim, poxa, eu preciso dar esse tipo de assistência lá em casa. Porque você está livre dessa grande e maravilhosa responsabilidade, mas que digo, que mexe com o seu tempo. E é importante ressaltar que a igreja precisa dos casados com tempo dividido e ela precisa dos solteiros que têm o seu tempo mais livre. E o que Paulo diz é que esse tempo é proveitoso demais e ele é maravilhoso. Olha o que ele diz, versículo 35. E digo isso para o vosso Todo mundo fechou a Bíblia, né? Fechou o celular, né? E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero acabar com o tempo de vocês. Eu quero tornar o seu tempo de solteiro chato, para que quando você se case, você tenha a explosão de amor e felicidade e alegria. Não é isso. É para o seu benefício. Ou seja, esse tempo é vantagem para o bem de vocês. Não para vos limitar, para colocar algum tipo de restrição na vida de vocês. Como diz, Paulo está dizendo assim, ó, enfurnem-se. Ó, retirem, seja o prazer a seta, né? Tira todo o prazer que existe, ó, a vida seta, tira todo o prazer que pode existir na vida e só foque no estudo bíblico e na oração. Não é isso, não estou restringindo vocês, mas é para o próprio benefício, onde vocês vão poder crescer na sua relação com Deus, crescer na sua visão de vida e crescer na sua visão de vida para aquilo que vocês querem profissionalmente, para aquilo que vocês querem como família e para vocês se alimentarem do tempo, para vocês construírem uma mentalidade maravilhosa a respeito do reino de Deus e toda a sua abrangência, casa, profissão, trabalho, vocação, igreja, tudo isso. Construa esse tempo para isso. Mas para quê? Para o benefício de vocês, não para limitar, para que vocês tenham dedicação a Deus sem distração. Como eu disse, aquela sensação que nós, que às vezes temos a família aí constituída, casados, temos de estar sempre divididos. Parece que internamente nós estamos em dois lugares ao mesmo tempo. A gente está aqui pensando na nossa casa, a gente está na nossa casa também pensando aqui. Isso é normal. Dedicação ao tempo de Deus sem distração, naquilo que é honroso. Que palavra bonita que Paulo diz aqui. Dediqueis ao Senhor sem distração e naquilo que é honroso, que tem alto padrão. É a palavra grega para isso. Alto padrão, naquilo que tem alta classe. E eu fiquei pensando nisso, olhando não para a vida dos nossos solteiros aqui, mas de como muitas vezes as pessoas desperdiçam a sua solteirice em coisas que não são honrosas, em coisas que não têm um alto padrão, em coisas que não têm uma alta classe. Você está querendo dizer que a gente não vai se divertir de forma nenhuma, mas desperdiçam a sua juventude. Vou citar aqui o grande teólogo Adam Levine, vocalista do Maroon 5. Né? Ele tem naquela música Lost Stars, ele fala que coisa terrível, que a juventude, ou a bênção da juventude, parafraseando, ela é desperdiçada nos jovens, que aproveitam esse tempo, não para esse tempo de solteiro, e aí de solteiro jovem, não para que tenham a sua vida investida naquilo que é honroso. Isso não significa sem diversão, isso não significa sem as suas boas loucuras, ou coisas que a gente faz que são saudáveis, mas que a gente só vai fazer na juventude, mas também de gastar esse tempo naquilo que é honroso, e gastam a sua juventude naquilo que depois é passageiro, e que não valeu de nada na construção de felicidade, inclusive,
e de relação com Deus e de construção das coisas que você vai enfrentar para o resto da sua vida. Por isso, para pensar, vocês aqui que estão aí nesse tempo de solteiro, estão buscando a Ele, estão lendo a sua palavra, estão se enchendo de Deus, isso não é um contraponto, estão se divertindo, estão aproveitando esse tempo que vocês não têm tanta distração para construir e para se alegrar, senão não deixe esse tempo esvair pelos seus dedos. É o que o apóstolo Paulo está falando. Dediquem-se a Deus de uma maneira completa, não é dedique-se apenas à igreja, é dedique-se a Deus de uma maneira completa, sem distração, naquilo que é honroso, alto valor, que é útil, de alta classe, para que a gente veja cada vez mais, aí eu vou falar de juventude, sim, uma juventude diferente no cenário evangélico, que nem é uma coisa beata, que só vive enfurnado, e nem uma coisa mundana, mas é consagrado, que vive a vida na sua plenitude, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar. Agora, se você faz isso tudo, e aqui é a segunda parte dessa nossa reflexão, se você faz isso tudo, busca a Deus, lê a sua palavra, se enche de Deus, de maneira super equilibrada, leva a sua vida, você acha que isso não vai afetar a maneira como você vai tomar a decisão mais importante da sua vida, que é casar com alguém? Pensa. A maneira como você vê a sua como você tem a sua cosmovisão, a sua visão de vida, afetada por Deus e pela sua palavra. A maneira como você o busca e que você intensifica essa busca, esse lugar de procura de Deus. Isso vai formar em você ser uma pessoa diferente. E você acha que essa maneira consagrada, dedicada, não vai afetar a maneira como você vai escolher e permanecer casado com a pessoa da sua vida? Claro que vai. Eu acho que Paulo está dizendo isso, como eu falei, não só pensando no tempo de solteiro, mas também já pensando no tempo de casado, onde depois a pessoa vai ficar um pouco mais dividida pela questão de tempo. Como eu disse, que não é só qualidade, é quantidade também. Mas se você forma uma pessoa, um adolescente, um jovem, ou um viúvo também, né? Um divorciado, alguém que esteja nesse ambiente de solteirice, e ele vai buscando a Deus, isso vai formando nele uma visão diferente para, inclusive, relacionar-se de maneira diferente, mais santa, com a pessoa com quem ele vai passar o resto da sua vida. Trabalhe o coração, que você vai acabar escolhendo da maneira certa. Trabalhe com direção de Deus, que você vai acabar escolhendo a pessoa de uma maneira certa. E algumas pílulas aqui para você de sabedoria bíblica. Não sabedoria minha, mas sabedoria bíblica. Não ouça todo mundo nesse processo de escolha, já que a gente está falando de Dia dos Namorados, nesse processo de escolha. Não ouça todo mundo, mas ouça conselheiros. Provérbios 15, 22 diz, os planos fracassam, e planos aqui é da maneira mais abrangente que a gente pode ter, por falta de conselho. Mas eles são muito bem sucedidos quando há muitos conselheiros. A gente às vezes pega esse versículo, ou na multidão de conselheiros a sabedoria, e a gente pega isso tudo e transporta ele para o nosso plano estratégico. Eu vou abrir minha empresa, eu vou decidir minha carreira profissional, eu vou fazer isso, mas esquece que isso também está aplicado para a questão dos nossos namoros, das pessoas que a gente pretende estar junto. E olha o que ele diz, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vou repetir o que eu disse, não é ouça todo mundo, é ouça gente sábia. Tem uma grande diferença, não tem? Quando você pede opinião e conselho para gente que não é conselheiro, que não é sábio, a figura do conselheiro aqui em Provérbios é a figura desse homem sábio, dessa mulher sábia. Quando você não pede, você normalmente vai pedir o conselho para alguém que vai dizer para você aquilo que você quer ouvir. Ou gente que não está absorta pela mentalidade e pela visão de Deus para as coisas. Porque esse conselheiro também não é sábio apenas na visão de vida, ele é sábio da visão de vida e também ele é sábio na palavra de Deus. Ele é sábio na visão dele, de como ele leva a vida com Deus. A esses
já amadurecidos, a esses que têm o coração cheio de Deus, peça esses santos conselhos. Esteja um coração aberto para escutar aquilo que você não quer ouvir. Não é assim, eu te dou a minha vida. Tipo assim, caso com fulana, o que você disser eu faço. É você se desresponsabilizar do ato. E aí, se não der certo, você vai dizer que a culpa é do conselheiro. E se der certo, você vai dizer que você escolheu direito, não é verdade? Não é isso, mas escutar com os ouvidos e com o coração aberto. Quem é sábio, quem é conselheiro, escute das pessoas aquilo que tem a ver com o seu namoro, aquilo que tem a ver com o seu futuro. Tenha essas pessoas na sua vida. Escute. Segundo, cuidado com o que a Bíblia diz, chama de julgo desigual. Isso é importante também. 2 Coríntios 6,14. Cabe todo um sermão aqui, e eu vou tangenciar o assunto, mas Paulo diz, não se ponha num julgo desigual com descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? É uma relação complicada quando existem entre o marido, quanto o namorado e a namorada, que falam duas pessoas solteiras, uma relação onde as fés são diferentes. E precisa ter muito respeito e muita consideração e muita maturidade para que isso possa caminhar bem. Muito respeito, muita maturidade, muita oração para que isso possa caminhar bem. Porque não se engane, a visão de vida de um cristão é diferente da visão de vida de uma pessoa que não é cristã. E aí aqui, eu não estou querendo colocar, se você não é cristão, algum tipo de hierarquia. Simplesmente colocando, ela é diferente. Para certos e diversos assuntos. E é complicado isso, às vezes, dar certo. Pelos dois lados. Porque às vezes eu ouço isso de parte de gente que não é cristã, fala assim, vocês estão sendo muito exclusivistas. Não é só questão de ser exclusivista desse lado, é que provavelmente, às vezes, você que não é cristão vai se relacionar com uma pessoa que é cristã e vai olhar e falar assim, cara, isso também não é legal para mim, porque eu acredito em certas coisas que ela não acredita ou ele não acredita, e vice-versa. E Paulo fala assim, e se existe aqui um momento onde esse julgo, existe aqui um desrespeito, existe um lado, que essa é a minha opinião do assunto, que vai poder distanciar o outro de Deus, e vai poder, esse julgo desigual, pegar essa pessoa e colocar ela em um outro lado, não entre nessa jogada. Muito cuidado com esse tipo de relação, cuidado com o julgo desigual. Terceiro ponto, não procure um homem ou uma mulher, né, um namorado na igreja. Vou repetir, é isso mesmo que eu estou falando. Não procure um namorado ou namorada na igreja. Procure um homem ou uma mulher de Deus, que às vezes são coisas diferentes. Vou dar um exemplo que não é de namoro, mas olha o que Paulo está falando aqui. Um rapaz chamado Alexandre, na igreja de Paulo, ele diz o seguinte, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. 2 Timóteo 4, de 14 a 15. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo dá nome e sobrenome. Nome e profissão, né? Existe uma pessoa dentro da comunidade, o Alexandre, o latoeiro, né? Que é uma pessoa tão ruim, que ele fala que o Senhor pague ele segundo as suas obras. Esse cara me causou muitos males. E fala, Timóteo, guarda-te também dele, porque ele resistiu às nossas palavras. Onde é que estava Alexandre? No culto, no domingo. No culto da igreja. E vamos imaginar que Alexandre seja bonitinho. Assim, poxa, cara, Alexandre ali, o latoeiro, cara, mó gatinho. Ainda vai todo domingo na igreja. Dá o dízimo, vai para a mocidade, vai no retiro, causa um terror, mas vai no retiro. Poxa, cara, que bom que minha filha está namorando com Alexandre, o latoeiro. Tem profissão de fé, tem certificado de batismo. Aí Paulo, assim, aí chega assim a você, mãe, e fala assim, ou você, namorada, e fala assim, Paulo, pastor, estou namorando com aquele cara, o Alexandre Latoeiro. O que eu faço? Você quer ouvir ou você quer que eu diga o que você quer?
você quer ouvir, né? Você quer ouvir mesmo ou você quer que eu diga que você quer ouvir? Ele disse para Timóteo, mas certamente diria para essa menina, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras, sai fora. Então a ideia que muitas vezes a gente ouve, poxa, mas na igreja a gente tem gente também muito ruim. Então não é que você tem um namorado da igreja e tudo. E é verdade. É buscar uma pessoa de Deus para a sua vida. Um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque na igreja tem Paulo e tem Alexandre. Não temos a ninguém aqui com esses nomes aqui hoje, né? Fica tadinho, né? O cara tá sentindo. Ninguém aqui, né? Que bom. Mas tem Paulos e tem Alexandres dentro da igreja. Tem Paulo o apóstolo, tem Alexandre os latueiros. E tantas outras pessoas que podem, dentro das nossas comunidades, ser um ótimo exemplo de homem e de mulher de Deus e ser um péssimo exemplo de homem e de mulher de Deus. E para esse, como Paulo diz para Timóteo, guarde-se dele, sai fora, porque esse cara resistiu às nossas palavras e esse cara causa muito mal. Mas está aqui dentro. Então não procure um homem ou mulher na igreja, procure um homem ou mulher de Deus. Claro, como eu disse, lembre-se da sacralidade do sexo. E aí já tem a ver com o sermão de semana retrasada. Não vou gastar tanto tempo, se você quer ouvir isso, ouça a semana retrasada. Todos os dias a gente aporta um pouquinho desse assunto, mas 1 Coríntios 6,16, foi o texto que nós lemos, inclusive, semana retrasada. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Como se disse, os dois serão uma só carne. E 1 Coríntios 7,9. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Esses dois textos falam muito bem sobre a sacralidade do sexo, e quando eu digo sacralidade, da importância dele não apenas como prazer, que foi o que a gente disse semana retrasada, mas não apenas como prazer, mas também como intimidade. E essa intimidade é para esse momento de intimidade máxima que se chama casamento, onde o amor de fato está presente. Eu amo minha namorada, eu amo meu namorado. Biblicamente, o amor é mais do que um sentimento que você tem por ele ou você tem por ela. Biblicamente nós vamos nos unir e nós vamos construir a vida junto e eu tiro ele de casa ou tiro ela de casa e a partir disso a gente tem hoje o que se chama biblicamente de amor, compromisso, aliança. E não apenas o sentimento que vocês têm, maduros ou não, sobre esse assunto. Eu acho interessante, né? Mas se vocês não conseguirem dominar, que se casem. Paulo podia falar assim, mas se vocês não conseguirem dominar-se, que transem. Porque é melhor casar do que arder de paixão, ou viver abrasado. Olha o que Paulo fala, se vocês não conseguem dominar-se, casem-se. Porque é ali que está reservado o sexo. E não é, tenham relação para acabar com essa ardência de paixão. Mais uma vez, não é só apenas um discurso moral, apesar da moralidade estar importante, mas é um discurso da resgate, da sacralidade do sexo nesse ambiente, chamado casamento. E último aqui, gente, conversem, solteiros, conversem com aqueles a que vocês estão namorando, seja de que idade você for. Eu gosto do texto de Amós 3,3, é um texto muito usado para esse momento, mas ele fala muito bem sobre a importância desse diálogo. Por acaso, andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Ou outras pessoas, andarão juntos se não houver entre eles comum acordo? Porque ele pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus. Mas os planos de vida, o norte de vida, são bastante diferentes. Como é que você descobre isso, meu querido, minha querida? Conversando. Inclusive, abrindo a possibilidade das coisas não estarem dando certo. E que pena que elas não estão dando certo, mas que bom que é um bom livramento que você está tendo. Costumo dizer que a gente, né, tem essa história de que a gente pede a Deus é bênção. Um namorado, né? Aí termina e diz que foi livramento. É aquela relação esquizofrênica de namoro, né? Vamos chamar Deus de a bênção. Aí termina, Deus deu um livramento. Eu acho que Deus não... Algumas pessoas Ele nos dá livramento mesmo de pessoas. Mas a outras pessoas Ele dá livramento de relacionamentos. São coisas diferentes. No caso, se for Alexandre Latueiro, é um livramento de uma pessoa. Mas se for uma outra pessoa, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas que a relação não deu certo, não foi na verdade que ele é uma má pessoa ou ela é uma má pessoa, mas porque na verdade vocês têm um norte um pouco diferente.
uma visão sobre outros assuntos que vocês vão conversar que são complicados de estarem juntos lá na frente. E você vai perceber, apesar de ser homem de Deus e mulher de Deus, talvez aquilo lá na frente não vai dar muito certo. Converse para descobrir isso. E se você não está namorando, olha o Facebook dele para descobrir isso. Olha o Facebook dela para descobrir isso. Hoje está muita coisa ali revelada. Mas conversa. É importante vocês estarem cultivando esse tipo de intimidade para vocês perceberem aonde vocês querem chegar. Porque se vocês não estiverem de comum acordo, vocês não andarão juntos. Não, eu amo ela, mas ela mora na Nova Zelândia. E eu vou morar no Brasil, não quero me mudar. Complicado. A chance de dar certo é meio difícil, né? Vai passar a vida inteira assim, eu moro aqui no Brasil, eu moro na Nova Zelândia, quando tiver promoção, né? A passagem custar R$4.000 a promoção, aí a gente vai se ver. Passar 5 dias lá, 2 viajando para ir, 2 viajando para volta. Complicado. Falei de um exemplo, obviamente, extremo, mas certamente você já pensou em coisas que, poxa, a gente precisa estar em comum acordo para que isso andar. É o que a Amós está dizendo, que Deus está dizendo através do profeta Amós. Nesse tempo de namoro, é um tempo para isso tudo, né? Ou se ouvir conselheiros, ter cuidado demais com o jugo desigual, procurar um homem ou uma mulher de Deus e não só na igreja, lembrar da sacralidade do sexo e conversar, e conversar, e conversar, e conversar. Vocês têm tempo para isso, para achar qual é o norte da vida de vocês. E eu digo isso não só a questão de projeto, gente, é importante isso, mas de visão de vida. E uma palavra aqui para terminar aí sim, sobre companhia, amor e valor. Jesus não provou o seu amor por você mandando um marido ou mandando uma esposa. Jesus provou o seu amor por você morrendo na cruz por você. Eu não estou dizendo que nada disso, a família, não seja maravilhosa, porque é. Mas João 3,16 me diz que ele me amou de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, Deus, que aí sim o que ele fez para provar o seu grande amor por mim foi morrer, mandar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus não se torna apenas a referência, e ele é a referência. O Evangelho é a referência para o nosso casamento. É com Jesus que eu aprendo a me sacrificar pela minha família, a me doar pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. É com ele que eu aprendo. O referencial não é uma palavra divertida, mas é o sacrifício de Jesus. E também como solteiro, eu aprendo também que o meu referencial de amor não é apenas Senhor envia o varão, Senhor envia a varoa. Mas é Ele morreu na cruz por mim. E a gente tem que entender o amor de Deus a partir de Jesus Cristo. E não a partir de bênçãos maravilhosas, que são incríveis. Mas o amor maior de Deus é a partir de Jesus Cristo. É ali que a gente entende o amor dele. É ali que a gente entende o nosso valor também, a partir do que Jesus fez. E importante, a gente entende a companhia de Deus também através de Jesus Cristo. Qual é o nome também que Jesus é chamado nos evangelhos? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Olha que coisa linda. Entender o amor, entender o valor, entender a companhia, entendendo quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso não é só mensagem para a cabeça, é para o coração da gente. E lembre-se de uma coisa, e aí, gente, para terminar mesmo. Ele é o Pai, Deus, das viúvas, dos órfãos e dos solitários. Salmo 68. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Ele é pai de órfãos. Gente sem proteção naquela época. Juiz de viúvas. Ele que pleiteia a causa daquelas que não tem ninguém que ajude. É Deus na sua santa morada. Ele faz o solitário viver em família. Liberta os presos e os faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida. Mesmo que o solitário não viva em uma família
de marido, mulher e filhos, ou que só tenha os filhos e o marido ou a esposa faleceu, enfim, seja qual for esse tipo de configuração, a Bíblia também trouxe para a gente duas coisas: a companhia de Cristo, e a verdade verdadeira daqueles que se relacionam e amam Ele e têm um relacionamento maravilhoso com Ele, e nos deu uma coisa maravilhosa chamada família da fé. A igreja não é só um bando de gente que assiste um culto no domingo, ela é uma família para que os solitários também, aqueles que estão sozinhos, encontrem aqui refúgio, amizade e amor e calor humano. E Deus faz que a gente não sinta a solidão através dessa coisa maravilhosa chamada Igreja de Jesus Cristo. Existe uma coisa que a certeza da salvação nos dá, essa certeza dessa companhia e da sua bênção sobre nós. Feliz Dia dos Namorados para todos. Para aqueles que são casados, feliz Dia dos Namorados, porque a sua esposa, o seu marido, será sempre, eternamente seu namorado. Para aqueles que têm namorados, por favor, jantem amanhã, não tentem procurar um restaurante hoje. Mas converse com seus namorados, bata um papo, lembre-se daquilo tudo que a gente falou, ouça conselhos, lembre da sacralidade do sexo, cuidado com o jugo desigual. Procurem ser um homem de Deus, não apenas procurar um homem de Deus, mas seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus para o seu namorado. E para aqueles que estão na procura, por favor, primeiro, não se sintam desesperados. Jesus continua sendo a nossa companhia. Jesus continua sendo o nosso valor. Porque eu sei que existe, às vezes, muito entre nós aqui, um discurso na igreja, às vezes jocoso, em relação àqueles que não têm namorado, namorada, não é verdade? O nosso valor, o nosso real valor, está com Jesus Cristo. Peça, claro, Deus abençoe, olhando para todos esses princípios que a gente viu aqui, mas lembre de Jesus a nossa companhia. E um feliz Dia dos Namorados para você também. Não é tempo de chorar, não. É o tempo de esperar, é o tempo de esperança. Deus está com a gente.